Caderno 6, hoje vamos falar sobre a pluralidade das existências, mais conhecida como lei da reencarnação. Iremos fazer uma introdução e nessa introdução uma revisão histórica bastante elaborada, onde iremos falar a relação entre reencarnação e metempsicose, reencarnação e ressurreição, a reencarnação na Bíblia e nos Evangelhos, a reencarnação e a evolução anímica, a reencarnação e a evolução do homem e ainda evidências científicas da reencarnação. Depois iremos falar nos objetivos da encarnação e, por último, iremos falar da volta do espírito extinto à vida corporal, à vida espiritual, isto é, a morte física. Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos hoje estudar o Caderno 6, que versa sobre um dos 6 pilares da filosofia espírita. E eu vou, desde já, anotar aqui no quadro os outros pilares, alguns já do vosso conhecimento, outros não. Deus, imortalidade da alma, ou espírito, que é a mesma coisa, este é o 2. Como consequência, o 3 é a comunicação dos espíritos. Estes 3 pilares são já do vosso conhecimento e hoje vamos estudar o 4º pilar, que é a pluralidade das existências, ou, dito de uma forma mais sintética, a reencarnação. Irão ainda estudar o 5º, que é a pluralidade dos mundos habitados, dos mundos habitados, e por último o 6º pilar da filosofia espírita, que será, em termos genéricos, poderemos chamá-lo de lei de causa e efeito, que será basicamente, este 6º pilar será basicamente estudado nas leis morais. Então, hoje especificamente vamos fazer uma introdução à pluralidade das existências, fazendo uma revisão histórica através de vários vetores. Depois, iremos ver os objetivos da encarnação e, por último, a volta do espírito extinta a vida corporal à vida espiritual, isto é, a desencarnação, em termos populares, a morte física. Vamos então começar pela introdução, fazendo uma revisão histórica. Então, a lei da reencarnação foi revelada pelos espíritos desde sempre, desde que o homem existe, de uma forma mais ou menos entendível, dependendo da evolução de cada povo. A lei da reencarnação foi revelada então ao longo de um passado longínquo. Nós podemos considerar que o passado mais longínquo que é conhecido tem que ver com a Índia e com o hinduísmo, portanto a religião fundamental da Índia,
E, fundamentalmente, no livro dos Vedas, especificamente no Bhagavad Gita, há cerca de 5.000 anos, onde tem imensas passagens, e no vosso caderno vocês irão encontrar algumas, dizia eu, imensas passagens sobre a teoria da reencarnação. Mas podemos encontrar também no brahmanismo, nos druidas, no budismo, islamismo, na religião hebraica, que mais tarde dará origem à religião católica, ou mais especificamente ao cristianismo e mais tarde à religião católica, ao esoterismo, ao mazedaísmo, enfim, a todas as religiões, desde as mais conhecidas às outras. A teoria da reencarnação faz parte das suas filosofias. É simultaneamente difundida pelas mais antigas civilizações, como já referi, desde que existe praticamente humanidade à face da Terra. A Índia, uma vez mais, aparece em primeiro lugar como o berço dessa filosofia. A Ásia, a Grécia, a Pérsia, o Egito, Roma, a Gália, que, como já vimos, terá que ver com uma encarnação de Allan Kardec, quando ele era um sacerdote druida, pelos hebreus, por incrível que pareça, pelo próprio cristianismo. Foi também divulgada pelos vultos que pisaram, pelos maiores vultos que pisaram a Terra, desde Jesus e até antes dele, mas comecemos por Jesus, Sócrates, Platão, Pitágoras, Orígenes, Virgílio, Ovídio, mais tarde, já no século XVII, Descartes, Kant, e no século XIX, através do espiritismo, através dos espíritos, de uma forma geral. Queremos dizer ainda que Pitágoras deve ter sido, muito provavelmente, quem primeiro introduziu a teoria da reencarnação na Grécia. Isto porque ele já à época era um homem bastante viajado e terá conhecido a teoria da reencarnação ou das vidas sucessivas no Egito e na Pérsia. E então ele, vindo para a Grécia, portanto isto antes de Sócrates e Platão, vindo para a Grécia, ele divulgou nessa época, mas ele procurou divulgá-la de duas formas muito diferentes, que poderemos dizer uma forma para os iniciados, isto é, para os intelectuais da época, aqueles que estudaram afincadamente para a época a lei da reencarnação, e aí condizia bastante com aquilo, mais ou menos, que mais tarde o Espiritismo viria a estudar, e também a divulgou ao povo de uma forma geral, mas aí de uma forma distorcida. E distorcida porquê? Porque o povo dessa época não tinha ainda mentalidade suficiente para assimilar esta lei de uma forma que fosse educativa para eles. E então ele decidiu que portanto, traduzir essa ideia de reencarnação através daquilo a que mais tarde se virá a chamar a metempsicose, como uma espécie de castigo. Isto é, se vocês não se portarem bem, vocês na próxima encarnação podem renascer de uma forma diferente, até provavelmente diferente da forma humana, que iremos ver isso um pouco mais adiante ainda neste caderno. Podemos simplificar de uma forma entendível
que ele procurou aquilo que mais tarde a Igreja Católica procurou com a imagem do inferno, não é? Portanto, para que as pessoas dessa época pudessem ter um travão e pudessem ter medo das asneiras que faziam, porque poderiam vir a ser punidos numa outra encarnação. Mas isto para o povo, porque, como disse, para as pessoas instruídas que já tinham capacidade intelectual para entender a lei da reencarnação na sua essência, ela foi explicada de facto de uma forma correta. Há também um aspecto muito curioso que vale realçar, que é o seguinte: os primeiros cristãos, desde Orígenes, que é considerado o pai da Igreja, não é? Passando por Santo Agostinho, mas antes disso por São Jerónimo e mesmo São Francisco de Assis, todos eles não só acreditavam na reencarnação, como a divulgaram. E é muito curioso que é do conhecimento geral de que São Jerónimo, que viveu entre 347 e 420, um dos grandes pais da Igreja, ele foi, por ordem do Papa Dámaso, ele fez a tradução para o latim da Bíblia de então. E essa tradução, que passou a ser a tradução oficial da Igreja Católica, e que em vez de Bíblia passou a chamar-se Vulgata, a Vulgata Latina, ele contempla de uma forma clara a teoria da reencarnação. Portanto, estamos a falar de um pai da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica defendia o princípio da reencarnação, olhem só, até ao segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu. Constantinopla, como sabem, é a atual Istambul, na Turquia, que ocorreu no ano de 553. Portanto, já tinham passado 553 anos sobre o nascimento de Jesus, sobre a fundação, vamos dizer, do cristianismo. E foi então no ano de 553 que a teoria da reencarnação foi abolida dos princípios da religião católica. Mas reparem, esta abolição ganhou por 2/3. Portanto, por muito pouco ela poderia ter ganhado. Ora, também sabemos que este segundo concílio de Constantinopla ocorreu por um episódio muito curioso, que se calhar é oportuno recordarmos aqui. Nessa altura, embora já existindo papas na Igreja Católica, eles não tinham o poder, não eram os sumos sacerdotes que são hoje, porque nessa época quem mandava mais do que o próprio Papa na Igreja Católica eram os imperadores. E é por isso que este segundo concílio de Constantinopla foi o imperador Justiniano que o presidiu. E então, porque é que ele se lembrou de organizar este segundo concílio? Porque ele, casado com uma senhora que se chamava Teodora, foi, vamos dizer, massacrado por ela, para que retirasse dos princípios doutrinários do catolicismo a ideia da reencarnação. Porquê? Porque ela não queria renascer numa situação dolorosa, devido ao passado que ela tinha tido. Diz-se, por um lado, que maltratava muito os escravos, mas diz-se também, não sabemos qual é a história mais verdadeira, se as duas ou se uma delas, de que ela terá tido um passado ligado à prostituição e que, não gostando desse passado, não queria de maneira nenhuma que ele viesse a ter repercussão nas próximas encarnações. E então, por isso,
ela pediu ao marido para que abolisse a lei da reencarnação. Bom, isto é de facto uma infantilidade, porque o facto de alguém se lembrar que não queria que ela existisse, não quer dizer que ela deixasse de existir, naturalmente. Mas foi assim, neste episódio, vamos dizer, ridículo, que se aboliu definitivamente, até aos dias de hoje, o princípio da lei da reencarnação no cristianismo. Então, continuando, vamos agora falar um pouco sobre a reencarnação e a metempsicose. Isto é, qual é a relação que poderá existir entre reencarnação e metempsicose. A metempsicose significa que o espírito de um homem, que anima o corpo de um homem, pode eventualmente, devido a situações menos recomendáveis da sua vida, reencarnar numa próxima encarnação no corpo de um animal. Claro que este princípio é notoriamente claro ao princípio da lei da reencarnação estudada no Espiritismo, visto que o Espiritismo estuda também a lei da evolução, relacionado com a lei de causa e efeito, como vimos, faz parte do 6º pilar da filosofia espírita e que ainda podemos ver no quadro. Sendo assim, então, contraria completamente o princípio filosófico da reencarnação em termos espíritas. Porquê? Porque, segundo o Espiritismo, e teremos a oportunidade de ver isto ainda em mais pormenor neste caderno, a reencarnação, portanto, cada ser reencarna no meio evolutivo em que se encontra. Isto quer dizer que se eu que já atingi a evolução que tenho neste momento, é completamente improvável, completamente impossível, segundo a filosofia espírita, regredir sob o ponto de vista de evolução atingida. Então, nesse sentido, eu posso eventualmente nesta encarnação cometer alguns erros, e cometo com certeza, porque todos cometemos, mas jamais terei possibilidade, até sob o ponto de vista técnico, de regressar a outro reino da natureza que não seja o reino hominal. Porque os animais só têm capacidades técnicas para reencarnar no reino animal e os homens no reino hominal. No reino hominal, os vegetais no reino vegetal, se quisermos voltar atrás na escala evolutiva dos seres, os minerais no reino mineral. Por isso, não, segundo a filosofia espírita, que fique bem patenteado, não cabe a teoria da metempsicose. Portanto, ela, reparem, é falsa na passagem direta da alma do animal, por exemplo. Vamos esquematizar aqui um bocadinho. Desculpem lá este interregno, mas se calhar é interessante, porque ouve-se muito falar na metempsicose, mesmo em livros, enfim, e convém que seja bem entendida de acordo com a filosofia espírita. Portanto, ela é falsa se entendermos uma passagem direta. Ela é falsa se entendermos uma passagem direta, por exemplo, do homem, por exemplo, eu, que neste momento estou aqui, e passar diretamente para um animal na próxima encarnação. É falsa.
Agora, como vamos ver no próximo capítulo de evolução anímica, ela não é falsa se entendermos que, em vez de ser uma passagem direta, que seja uma passagem gradual, lenta, porque tudo se vai encadear na natureza. Portanto, o homem não passa para um animal, o animal não passa diretamente para o homem, portanto, numa forma direta, mas, segundo a evolução anímica, ela vai acontecer lentamente, e aí já não estaremos a falar em metempsicose, mas em lei da evolução, que são coisas completamente diferentes. Portanto, então, uma passagem direta da alma animal para o homem, é evidente que haveria retrocesso. E então esse conceito está errado. Mas, se considerarmos uma passagem do vegetal lenta, não é? Do vegetal para o animal, para o homem, então, isso sim, segundo a filosofia espírita, é possível. Só que neste esquema não podemos falar, como neste, em metempsicose. Aqui está sim contemplada a lei da evolução, que especificaremos um pouco mais adiante, mas que este esquema nos ajuda a fazer essa pequena introdução. Então, continuando, vamos falar num outro item que também sugere algumas dúvidas, que se chama reencarnação e ressurreição. A reencarnação, como já referimos, fazia parte dos dogmas dos judeus, portanto, do Antigo Testamento. Mas não lhe chamavam reencarnação, chamavam-lhe ressurreição. Eles sabiam, ou pelo menos intuíam, eles não tinham a certeza, não sabiam muito bem exatamente como isto acontecia, mas pelo menos intuíam que a alma voltava ao corpo, mas não sabiam muito bem como é que isto se processava. Depois, o catolicismo adotou esta palavra, portanto, a palavra ressurreição, que, repito, os judeus, o significado que os judeus lhe davam era de reencarnação, mas o catolicismo adotou a palavra com um significado definido, aquele que conhecemos hoje, o de voltar à vida um corpo físico morto ou mesmo desaparecido, o que é materialmente impossível. Poderemos até dizer o que é cientificamente impossível. Mas, de facto, antes mesmo da vinda de Jesus, o princípio da reencarnação era aceite por toda aquela gente. Podemos aqui excetuar os saduceus, que eram os materialistas de hoje. Eram materialistas e, portanto, como eram, não aceitavam estes princípios, muito menos o princípio da lei da reencarnação. Um outro item de que consta o nosso caderno de hoje é a reencarnação na Bíblia e nos Evangelhos. Aqui Bíblia entendemos como Antigo Testamento, Evangelhos como Novo Testamento. Embora, sob o ponto de vista didático, nós podemos dizer que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Corretamente seria assim: Bíblia é o conjunto do Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento
a que normalmente se passou a chamar Evangelho, ou melhor dito, Evangelhos, já que, como sabemos, é composto por 5 livros. Então, nós, neste ponto, vamos estudar, vamos ver a reencarnação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a crença na reencarnação da alma ou espírito, ela encontra-se em várias passagens do Antigo Testamento, mas curiosamente de uma forma velada. E nós poderemos perguntar porquê de uma forma velada? Exatamente porque as pessoas dessa altura, o povo dessa altura, não tinha capacidade intelectual, não tinha conhecimentos, desenvoltura intelectual que lhe permitissem assimilar esta verdade tão profunda e para eles tão complicada. E por esse motivo é que ela está consignada no Antigo Testamento de uma forma velada. Contrariamente ao Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou seja, nos Evangelhos, ela está claramente expressa. E porquê claramente expressa? Porque, apesar de ter ocorrido já há 2000 anos, Jesus, com a sua vinda à Terra, com todo o manancial de conhecimentos que ele transmitiu à humanidade, fez com que as pessoas adquirissem possibilidade, capacidade intelectual para, de alguma forma, entenderem melhor este princípio. E por esse motivo ela está então claramente expressa. Curiosamente, desculpem eu voltar um pedacinho atrás quando falámos aqui no Antigo Testamento, porque os hebreus, tal como aconteceu com Pitágoras, de facto eles expressam no Antigo Testamento de uma forma mais ou menos velada, mas às pessoas, aos intelectuais da época, podemos nos referir também assim, ele ensina de uma forma também expressa, como? Através da sua filosofia explícita, que chegou até aos nossos dias, e que é a Cabala. Era um ensino secreto, portanto não era para toda a gente, era secreto, mas na Cabala nós, se quisermos verificar, encontraremos de uma forma clara a teoria da reencarnação. O nosso manual tem várias passagens também sobre os Evangelhos, sobre o Novo Testamento. Tem especificamente 2 que são muito conhecidas de todos nós, não é? Aquela em que Jesus diz que João Batista era Elias, não é? Que já veio e que os apóstolos não o conheciam, portanto está no nosso caderno, não vale a pena estarmos aqui a falar muito sobre isso. E tem também aquela passagem lindíssima, não é? Que é aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um doutor da lei e que não conhecia a lei da reencarnação, e que Jesus fica, de facto, bastante surpreendido. Mas essas 2 passagens podem ser vistas, como referi, no nosso caderno. Vamos então agora falar um pouco mais sobre reencarnação e evolução anímica. Segundo a filosofia espírita, uma cadeia ascendente, reparem, esta palavra é muito importante, porque jamais descendente,
Foco isto a propósito da tal palavra metempsicose. Portanto, uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações. Reparem, ascendente e contínua. Então, vamos imaginar aqui um esquemazinho muito simples também para procurarmos entender melhor este raciocínio. Vamos imaginar aqui o princípio inteligente. Vamos imaginar a sair das mãos do Criador, portanto, no nosso momento de criação, que não somos seres individualizados ainda, mas somos um princípio inteligente forçosamente ligado a um princípio material. Este é o momento zero, vamos chamar-lhe assim, o momento em que saímos das mãos do Criador. E a partir daqui, então, uma cadeia ascendente, portanto, sempre no sentido ascendente, necessariamente, vamos incliná-lo um pouco para cima, liga todas as criações. Então, o reino que nós conhecemos, o primeiro reino mais simples que nós conhecemos será o mineral. Este princípio inteligente irá viajar através dos milénios pelo reino mineral. Claro que não poderemos falar aqui de gente, não poderemos aqui falar de algo individualizado, mas poderemos falar de um germen, vamos imaginar, de uma semente que mais tarde brotará naquilo que hoje somos. Então vai viajar, não sabemos por quanto tempo, recordo aqui que a nossa estrela tem cerca de 5 bilhões de anos, o Sol, e nós, os terrenos, a Terra terá cerca de 4,5. Se hipoteticamente nós saímos das mãos do Criador aqui na Terra, hipoteticamente, porque pode não ter acontecido, podemos ter vindo de mais longe ainda, mas se saímos das mãos do Criador aqui na Terra, então nós poderemos recuar até cerca de 4 bilhões e meio de anos. O que é um facto, para não atrasarmos muito, o princípio inteligente vai viajando e depois segue-se o reino vegetal. Mas, tal como refere aqui o nosso caderno, e muito bem, é uma cadeia ascendente e contínua, isto é, não tem quebras, porque nós sabemos hoje que do reino mineral para trás a gente não consegue ir mais além, mas a ciência consegue identificar aqui um sem número de seres vivos entre o reino mineral e o reino vegetal. Isto é, uma pedra não se transforma de imediato, perdoem-me a expressão, na próxima encarnação, numa flor. Ela vai passar por muitas outras fases intermediárias até se transformar num vegetal propriamente dito. E poderemos colocar aqui, por exemplo, os cristais, que serão aqueles que, de uma forma mais objetiva, farão a ponte entre o mineral e o vegetal. Então é uma cadeia ascendente e contínua. Aqui não está a ser muito ascendente porque comecei muito acima, devia ter começado mais abaixo. Bom, então, mas o que interessa é que a gente entenda. Então, a seguir ao vegetal vem o reino hominal. Desculpem, enganei-me. Animal. E tal como acontece aqui as várias formas
que fazem a ponte entre o reino vegetal e o reino animal é ainda maior. Um exemplo muito conhecido de todos nós são as plantas carnívoras. Portanto, isto é, são plantas que têm características do reino vegetal, mas também já começam a ter algumas características do reino animal. Mas existem muitos outros seres vivos a fazer então a ponte do reino vegetal para o animal, para formar essa cadeia contínua, sem cortes. Então, depois do reino animal vem o reino, vimos nós, o reino hominal, certo? O reino hominal. Claro que aqui nós só poderemos falar em princípio inteligente, não podemos falar ainda numa forma individualizada. Aqui nós vamos apresentar um esquemazinho mais à frente sobre isso. Aqui no reino vegetal, também de uma forma geral, ainda o princípio inteligente não está devidamente individualizado. Mas aqui no reino animal já está perfeitamente individualizado. Um cão é um cão, um gato é um gato, o Tomé é o Tomé, o Tomás é o Tomás, porque agora os cães e os gatos têm nomes de gente. Portanto, já estão devidamente individualizados. E por último, aqui no reino hominal, no homem, o homem atinge a individualidade plena. Já somos senhores de muitas características, como sabemos, que não tem ainda o animal. Mas, da mesma forma que a ponte entre o mineral e o vegetal, portanto, a fazer esta ponte existem vários seres vivos, e a fazer a ponte entre o vegetal e o animal existem ainda mais espécies de seres vivos, é evidente que pela sua complexidade, a ponte que vai do animal para o hominal é ainda maior. Portanto, os seres que vão entre o animal propriamente dito mais evoluído até ao homem menos evoluído é muito grande. Para termos uma ideia, os antropóides que serão na escala evolutiva, nesta escala, aqueles seres que estarão ainda mais próximos do animal mais evoluído, ele viveu há cerca de 40 milhões de anos na Terra. Depois, os próximos seres que se lhe sucedem na escala, digamos assim, existiram não há 40 milhões, mas há 3 milhões de anos, é outro salto evolutivo e que são os australopitecos. Mais tarde, e isto há 200 mil anos, vejam os lapsos de tempo, há 200 mil anos aparece o Homo sapiens. A ciência considera que o homem terá surgido na Terra há 200 mil anos. E quando a ciência fala nisso, não está a referir-se ao homem do século XXI, não é? Está a referir-se ao Homo sapiens, isto é, que já é ereto, que já tem características humanas, mas não um ser evoluído por baixo. Está ainda naquela ponte, tem ainda muitas características animais. E depois aparece o Homo sapiens sapiens, mais tarde, isto é, uma sucessão, uma série de géneros diferentes, mas podemos dizer que há 50 mil anos, portanto, aparece outro ser que também é muito estudado pela ciência e muito conhecido, pelo menos no nome de todos nós, que é o homem do Neandertal. Portanto, 200 mil anos, 50 mil anos, vejam uma vez mais o lapso de tempo, porque nós hoje achamos que estamos quase infinitamente separados do tempo em que Jesus esteve na Terra e só passaram 2 mil anos. E por
por último, assinalo nessa ponte os 20.000 anos, que é o homem que estará mais próximo da evolução do homem propriamente dito, que nós conhecemos, que é o homem Cro-Magnon. Então, reparem, eu referi aqui 5 ou 6 espécies, mas podia ter referido, não teria capacidade para isso, mas se tivesse, estudasse 500 ou 600, exatamente para colocarmos só aqui neste lapso de tempo entre o animal e o homem. Por isso, convém referirmos ou reforçarmos, ou se quisermos decorarmos entendivelmente, que uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações. Esta frase traduz de uma forma absoluta e concreta a evolução anímica segundo a teoria espírita. Claro, perante isto tudo, se nós não tivermos um conhecimento bem firme desta questão da reencarnação e da evolução anímica, nós poderemos ficar um pouco envergonhados, pouco à vontade perante o nosso passado histórico, perante a nossa evolução enquanto seres humanos e perguntarmos-nos, bolas, então, quer dizer, eu hoje sou gente, mas o que é que eu já fui antes de ser isto? Não importa o que fomos, o que importa é o que somos e o que importa é o que queremos vir a ser. Este é o princípio básico da filosofia espírita. O que fomos fez com que hoje sejamos o que somos e o que hoje somos fará com que amanhã iremos ser o que quisermos ser. Neste quadro temos, de alguma forma, a evolução daquilo que eu tentei explicar-vos no quadro e através desta pequena preleção que vos fiz, que vos dei e que provavelmente acaba por ser mais sintética. Mas como vocês vão ter acesso a todo este material, terão oportunidade, certamente, de se debruçarem também sobre este quadro. E muito bem. Reencarnação e evolução do homem. Portanto, na evolução anímica, nós chegamos até ao homem. Mas, como nós somos gente, temos então um item específico para relacionarmos a reencarnação com a evolução do homem. O espírito, ou melhor dito, elabora-se no seio dos organismos rudimentares, como foi já explicado. E as formas sucessivas, porque ele vai passando, que vai adquirindo, que vai conquistando, têm que ver com as etapas que ele vai vencendo, isto é, uma vez mais, referindo-nos à metempsicose, nós que hoje somos homens, jamais voltaremos a ser animais, muito menos plantas, muito menos minerais. Iremos ser o homem do futuro, porque a evolução não termina em nós. Penso que isso é intuitivo, penso que isso é da maior lógica. Nós iremos continuar a evoluir para seres cada vez mais autênticos, seres cada vez mais capazes. Mas a posição que cada um dos seres ocupa na escala tem que ver com o seu estado de adiantamento. Mesmo em relação ao homem, por exemplo, nós sabemos que hoje, século XXI, 2014, existem homens muito mais evoluídos do que outros. Se quisermos referirmos-nos a povos, existem povos muito mais evoluídos do que outros. Então, cada pessoa, cada homem, cada ser estará a viver no contexto social, no contexto no país, na família, etc.,
que lhe é peculiar, isto é, que já conquistou. Claro que o homem, como é fácil de ver pelo esquema, reencarna muitas vezes, enquanto necessitar até chegar à perfeição, isto é, até aprender tudo que tem que aprender. E este muitas vezes vai depender de cada um de nós. Claro que há homens que vão reencarnar mais vezes do que outras, vai depender da forma como ele evoluir, da força, digamos assim, que ele imprimir aos seus passos. E o que nós já sabemos é que o homem, até à condição humana, até sermos homem, passando então pelos vários reinos da natureza, nós lutamos pela nossa individualidade, que é o nosso caso. Agora que já temos a nossa individualidade, já temos também capacidade para lutarmos pela nossa espiritualidade. E o ideal é que lutemos mesmo. É evidente que quanto mais evoluído é o homem, mais ele terá capacidade para ajudar o seu semelhante a evoluir também. Para além da capacidade, nós poderemos dizer obrigação moral, é um dever moral que o homem ajude o seu semelhante, o seu próximo, naquilo que ele puder. Porque também, quanto mais evoluído é o homem, e isso nós podemos constatar nas pessoas que conhecemos, porque na mesma sociedade, inclusive na mesma família, nós temos graus de evolução diferentes. Então, os mais evoluídos puxam, através do exemplo, através da doação, através de vários aspectos ético-morais, ajuda o menos evoluído, porque para ele já não tem tanta dificuldade em vencer os obstáculos que o outro ainda não conseguiu vencer. E nós temos muitos exemplos na história. Esses homens têm muito menos necessidades físicas. O exemplo máximo é Jesus. Ele viveu há 2000 anos, mas se vivesse hoje, estamos convictos de que não precisava daquilo que nós precisamos, se calhar precisava de 1 ou 2 ou 5 ou 10% daquilo que nós precisamos hoje para viver ou para sobreviver. Mas temos exemplos mais recentes, não é? Muitos atuais. Estou a recordar-me de Gandhi, não é? Que ele chegou ao extremo de se alimentar única e exclusivamente com o leite de uma cabrita que ele tinha e nada mais. Portanto, era um homem já de uma evolução tal que praticamente já pouco dependia da matéria. E é evidente que nós vamos reencarnar no planeta condizente com a nossa evolução. Aqueles que são mais evoluídos irão reencarnar num planeta mais evoluído, os menos evoluídos num outro planeta menos evoluído. Claro que muitas vezes isso acontece, como o caso de Jesus que já falamos, de que para ajudar no progresso, no avanço de determinados povos numa determinada época, é possível e é permitido que determinados espíritos reencarnem em mundos menos evoluídos. Vamos para um outro item muito interessante, que é evidências da reencarnação. Temos aqui um senhor que se chama Ivan Stevenson e que é o cientista que consideramos nós que é o cientista que melhor coloca a reencarnação diante da ciência oficial. Este senhor desencarnou, penso que em 2005, e muito pouco tempo antes de ter desencarnado, ele esteve em Portugal, no simpósio Há Quem Além do Cérebro,
que foi promovido pela Fundação Bial e onde incluiu, para além dele, cientistas de quase todo o mundo a falarem sobre estas coisas de reencarnação e de imortalidade da alma. Claro que, para além deste senhor, temos muitas outras personalidades que falam da evidência da reencarnação. Ainda voltando ao Dr. Ivan Stevens, este senhor, para além de ter viajado por todo o mundo a fazer colóquios, simpósios, palestras, etc., sobre a lei da reencarnação, que ele levou até às universidades, visto que ele é um catedrático da cidade de Virgínia, ele dedicou grande parte da sua vida ao estudo da lei e à investigação da lei da reencarnação, acabando mesmo por escrever um livro que foi o seu best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação, selecionados sobre 2000 casos que ele estudou. Uma curiosidade interessante é que quem quiser ler esse livro irá verificar que um dos casos é passado em Portugal. Temos o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade no Brasil, que tem também vários livros publicados sobre esta temática, já desencarnado também. E temos o Dr. Hermendras Banerjee, que é indiano e que é também ao lado do Dr. Ivan, do Dr. Esqueci-me agora o nome dele, que vi há um bocadinho, o grande estudioso e investigador da lei da reencarnação. A doutora Edith Fiore, dos Estados Unidos, um pouco antes deles, que publicou também vários livros. O best-seller dela é Já Vivemos Antes, que é precisamente sobre vidas anteriores. O Dr. Brian Weiss, atual, e que está muito na moda neste momento, que tem vários livros publicados, talvez o mais conhecido dele é Muitas Vidas, Muitos Mestres, e que, através de uma terapia a vidas passadas sobre hipnose, ele acaba por dar corpo à lei da reencarnação. Temos a doutora Maria Júlia Prieto Pérez no Brasil, que também ainda está entre nós e que ela adota um sistema diferente do Dr. Brian Weiss, que é através de um estado alterado de consciência e não através de hipnose, a que chama terapia regressiva a vivências passadas. Temos o Dr. Morris Netter, também nos Estados Unidos, e também a doutora Ellen Van Bach, também nos Estados Unidos. E temos aqui 3 pontinhos, isto é, quem quiser que vá pesquisar na net, porque irá encontrar um número sem fim de investigadores da reencarnação ao nível pessoal, ao nível das universidades, aos vários níveis. Então vamos agora para um outro item que se chama Evidências da Reencarnação. Temos aqui o livro que eu já falei há pouco, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, talvez seja o livro mais conhecido dele, penso que foi o primeiro livro que ele escreveu, não tenho a certeza, mas acho que sim. E vamos então para Evidências da Reencarnação. Uma delas, que é muito interessante, é as crianças que se lembram de vidas passadas e que já referimos através desses autores que escreveram sobre isso. E porquê crianças? Porque é muito mais fácil serem as crianças a lembrar-se
até ali por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, são os momentos mais interessantes, mais importantes, do que depois as pessoas adultas, visto que as crianças ainda há pouco tempo que saíram da espiritualidade e ainda há pouco tempo ou pelo menos há menos tempo que tiveram a última encarnação. Temos a tal terapia regressiva a vivências passadas. Focamos aqui 2 nomes, Brian Weiss e a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que basicamente é uma terapia em que o paciente regride até vidas passadas, portanto regride através do seu passado, do momento atual, começa a fazer uma viagem pelo seu passado, indo até à vida intrauterina e também até outras encarnações, vidas na Terra e também vidas no plano espiritual. O déjà vu, que este é um fenómeno que acontece com toda a gente, penso que todos nós já tivemos disto. Basicamente, em que é que consiste? É nós irmos a um local pretensamente pela primeira vez e concluirmos que já estivemos ali, que aquilo não nos é completamente estranho, não sabemos explicar como, mas intuímos que de facto já estivemos ali. Não sabemos explicar porque não temos na nossa memória atual, ao nível consciente, essa recordação, essa informação, mas ao nível do nosso inconsciente, algo nos diz que, portanto, numa outra encarnação já estivemos naquele local. Também as experiências de quase morte, que também são muito investigadas hoje nas maiores universidades do mundo, em que há pessoas que devido a um problema qualquer de saúde passam por uma experiência de quase morte, portanto por uma morte física, vamos dizer mais ou menos assim, e que elas quando regressam, os médicos acabam por conseguir que eles voltem. Eles explicam aos médicos aquilo que vivenciaram enquanto estiveram clinicamente mortas. E aquilo que há muita literatura sobre isto também, aquilo que eles explicam dos mais diversos pontos do mundo têm pontos comuns. Portanto, todos eles explicam situações que são idênticas em todos os casos. Então, esta é de facto uma evidência científica também da lei da reencarnação. E depois temos também as crianças prodígio. O que é isto? São crianças de tenra idade que têm conhecimentos que não adquiriram nesta encarnação, que ainda nem sequer tiveram tempo de adquirir. Crianças que com 1 ano falam línguas, com 2 anos já sabem matemática, enfim, se vocês forem à net pesquisar também vão encontrar casos atuais de hoje, deste momento, incríveis, mas temos os casos clássicos, não é? De que toda a gente conhece, de Mozart, que aos 5 anos compôs a sua primeira sinfonia, de Beethoven, de Chopin, enfim, de tantos e tantos génios que já passaram pelo planeta e que a ciência não pode explicar, não consegue explicar porque é que essas crianças tinham tanto conhecimento em tão tenra idade. Então, a lei da reencarnação vem explicar isto muito bem, porque como é que eles aprenderam? De duas uma, ou Deus os privilegiou em relação às outras crianças, o que aqui contraria completamente a ideia que nós temos de Deus, visto ele ser justo, ser imparcial para com todos os seres que criou, ou então teremos que admitir a teoria da reencarnação. E, por último, colocamos aqui uma outra evidência muito conhecida, que é de comunicações mediúnicas. O que é isto? Basicamente, são espíritos que se comunicam através de médiuns, numa reunião especificamente preparada para esse fim,
em que, em dada altura do diálogo, eles dizem: eu vou reencarnar em tal ano, na família X, com estas características, assim, assim, assim. E isso vem a verificar-se. Isto é muito usual acontecer em qualquer centro espírita que tenha este tipo de trabalhos mediúnicos, certamente que tem estas histórias para contar, mas o espiritismo, a codificação também tem. Allan Kardec narra vários exemplos na Revista Espírita, portanto, de comunicações mediúnicas, que dão exatamente esse tipo de informação. E vamos então para um outro item, que é objetivos da encarnação. Podemos perguntar qual é a finalidade da lei da reencarnação. Isto é, então, se existe lei da reencarnação, para que é que existe? E há duas finalidades específicas. A primeira é para que o homem atinja a perfeição a todos os níveis, a nível moral, intelectual, etc. E como? Só tem uma maneira de atingir, passando pela vida material muitas e muitas vezes. E a segunda finalidade é que, simultaneamente, portanto, uma está ligada à outra, enquanto o homem passa pela vida material durante todo este processo, ele vai contribuir para a obra da criação, isto é, o nosso Criador, Deus, utiliza-nos, entre aspas, para que a sua obra aconteça, flua naturalmente no universo. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, como princípio espiritual, como vimos atrás ali no quadro. E, a partir daí, começa o seu trajeto, começa a sua caminhada, a sua evolução, através das sucessivas reencarnações, evoluindo. Então, evoluindo como? E das várias encarnações, este número tem que ver com o quê? Tem que ver com a forma como eu ando. Reparem, se eu for daqui a Lisboa na autoestrada, eu penso que em menos de 4 horas estarei lá. Mas se for pela Nacional, eu vou ter muitas paragens, provavelmente vou ter alguns acidentes de percurso, ou pelo menos estou muito mais sujeita a acidentes de percurso do que na autoestrada, e sei de antemão que demorarei muito mais tempo. Então, são esses caminhos que nós, como espíritos, como seres conscientes, devemos procurar na nossa vida. Aquele que se preocupar em seguir por um caminho mais reto, mais direto, mais seguro, chega mais depressa, consegue evoluir mais rapidamente. Aquele que optar pela estrada nacional, portanto, por um caminho menos seguro, menos reto, mais distante, demorará certamente mais tempo a fazer a mesma viagem. Temos então falado muito acerca da lei da reencarnação, etc., mas teremos de nos habituar a outras terminologias, porque também é chamada da lei da pluralidade das existências, lei das vidas sucessivas, palingenesia. Esta é uma palavra de origem grega, Gênesis quer dizer origem, palin, várias, portanto, várias vidas. E, como já referimos, é um dos 6 pilares do Espiritismo. Estes nomes todos são para nós tentarmos memorizar, para que fiquemos com um arcabouço
mais completo para para entender melhor isto. Em que consiste? Vamos sintetizar, se calhar, um pouco melhor para nos enquadrarmos. Então, muito sumariamente, poderemos dizer que consiste em admitir para o mesmo espírito várias existências corpóreas. Reparem que é muito comum nós confundirmos-nos nós com o nosso corpo. E não é raro nós dizermos: então eu tenho um espírito. E isso é um erro muito grave que proferimos quando estamos a dizer isso. Porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, eu sou um espírito que neste momento tem este corpo, que já teve muitos outros e que vai ter ainda muitos outros. Mas eu sou um espírito, o mesmo espírito. O mesmo, mas sempre em graus evolutivos diferentes, apesar de ser o mesmo. Então, repetindo, admitir para o mesmo espírito várias existências corpóreas. E está aqui esquematizado, reparem. Anda aqui de um lado para o outro, é o mesmo espírito que tem várias existências corpóreas. Nós estamos na Terra, neste momento, e convém que nos situemos bem. E vamos então procurar entender o que é que significa estarmos na Terra, o que significa para cada um de nós estarmos na Terra. Então, podemos considerar que a Terra é para os espíritos um hospital. Porquê? Porque, à semelhança do hospital, a Terra cuida da nossa dor, isto é, burila-nos através da dor. A dor é o fruto da nossa ignorância. Enquanto nós não conseguirmos seguir o tal caminho, a tal autoestrada e optarmos pela nacional, nós vamos ter como companheira a dor. Mas a dor aqui não pode ter aquele significado pejorativo que lhe damos, mas será algo que nos ajuda a alçar para voos mais altos, enquanto não soubermos optar por uma via mais reta, a via do amor. Enquanto isso, a Terra ainda funciona para nós, espíritos que aqui necessitamos de encarnar, como o burilamento da dor. Mas é simultaneamente uma escola também, porque é aqui que aprendemos a burilarmos essa mesma dor. É aqui que aprendemos a sentir que, a partir deste princípio da dor, nós podemos optar por um outro muito mais interessante, muito mais importante para nós, que é o caminho do amor, a autoestrada. E é por isso que, seguindo o caminho do bem, chegamos mais depressa à perfeição. Tal como dissemos, este amigo nosso tem uma luzinha ali à frente que, apesar das curvas, ele vai muito bem lançado e certamente que chegará muito mais rápido à perfeição. O espírito nunca retrograda, nunca volta para trás na sua caminhada evolutiva, mas podemos parar, podemos estacionar. Provavelmente fazemos isso muitas vezes na nossa vida, especialmente, vamos para a mesma analogia, se seguimos pela estrada nacional. Por vezes somos obrigados a parar na berma da estrada, mas não voltamos para trás. Isto é, nós nunca perdemos o que já conquistamos. E vai acontecer um dia, provavelmente não aqui na Terra, mas num outro planeta já mais evoluído, falaremos nisso noutro caderno,
deixaremos de reencarnar. E aí acontecerá quando formos espíritos puros, isto é, quando já não tivermos imperfeições. E o que é muito interessante nós aqui entendermos é que, através da reencarnação, se desfazem qualquer tipo de preconceitos. Enumeremos alguns, aqueles que mais mexem conosco. Os preconceitos raciais. Nós estamos no século XXI, mas eles ainda existem. E existem porquê? Porque não conhecem a filosofia espírita. Os preconceitos sexuais, reparem as páginas negras que conta a nossa história em relação, por exemplo, ao sexo feminino. Os sociais, os ricos e os pobres. Os nacionais, a xenofobia. Vejam, a xenofobia foi responsável pelas maiores atrocidades da humanidade até este momento. Os religiosos, ainda hoje, a maior parte das religiões estão de costas voltadas, considerando cada uma delas que é melhor do que a outra. Pusemos aqui um etc, porque podemos falar em muitos outros preconceitos. Estou a lembrar-me de um muito interessante, que é sobre a ecologia. Não é? Hoje fala-se muito em ecologia, há já uma certa sensibilidade para essa área. Mas, se todas as pessoas entenderem que hoje estão aqui e que amanhã voltarão, e que voltarão aqui ao mesmo local, recebendo ou usufruindo daquilo que semearam bem ou mal, então o princípio da ecologia atinge valores muito mais profundos, muito mais elevados. E o princípio reencarnacionista da filosofia espírita está resumido desta maneira: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esta é uma das frases que qualquer estudante de espiritismo vai decorar com muita facilidade, mas mais importante do que decorar é entendê-la, é compreendê-la. E falemos então da justiça da reencarnação. Reparem, vamos admitir que não existe lei da reencarnação, claro que hipoteticamente. Seria impossível não existir lei da reencarnação. Mas vamos admitir hipoteticamente. Se não existisse, como é que nós poderíamos dizer que Deus é justo? Como? Olhando à nossa volta, olhando inclusive no seio da nossa própria família, as desigualdades a todos os níveis, de aptidões, na dor, nas oportunidades, até na beleza, por que não dizê-lo, etc. Onde é que estaria aqui a justiça de Deus? Se não existisse reencarnação, como é que estas pessoas poderiam igualar-se às outras? Que oportunidade teriam? Assim, com a reencarnação, se o espírito não faz numa determinada existência, não há problemas nenhuns. Ele tem possibilidade de fazê-lo numa próxima, ou nas próximas. Portanto, ele terá infinitas possibilidades de fazer tudo aquilo que deve fazer. Isto é, ele se errou, e errou com certeza, porque todos erramos, porque o erro é sinónimo de aprendizado e não sinónimo de negatividade, só aprende quem erra. Mas podemos a todo momento remediar o mal na própria encarnação, que muitas vezes não conseguimos, não temos capacidade, não queremos, enfim, mas temos sempre possibilidade de o fazer noutras encarnações. Por último, vamos falar da volta do espírito extinta à vida
material ou corporal, que é a mesma coisa, à vida espiritual. Isto traduzido na gíria, podemos dizer a morte física. O espírito, ou antes, o estado espiritual é o normal. Nós, especialmente os ocidentais, não sabemos lidar muito bem com a morte. É cultural. Não aprendemos nas escolas, não aprendemos no seio familiar. Nós temos uma noção da morte completamente distorcida, macabra, negativa. E então vivemos uma vida inteira com estes conceitos, com estes princípios e não sabemos lidar com ela. O Espiritismo dá-nos uma enorme ajuda neste sentido. Porquê? Porque, através da lei da reencarnação, nós vamos compreender facilmente, quando o entendermos em profundidade, que o nosso estado normal, o estado normal do espírito, não é o material, é o espiritual. Isto é, imaginem que eu tenho 1 bilhão de anos. Desse bilhão de anos, 1 milhão, se calhar, e 800 mil anos não foi passado na vida física, com corpo físico, foi passado na vida espiritual. Então, eu que tenho tanto medo à morte e ao que acontece depois da morte, não faz muito sentido se entender, se conhecer, se souberem que a maior parte da minha vida enquanto espírito imortal não é passado como encarnado, isto é, detentor de um corpo físico, mas como desencarnada, isto é, habitante do mundo espiritual. Então, o estado normal do espírito é o estado espiritual. O material é sempre transitório, ou é passageiro. Eu posso estar aqui um dia, um mês, um ano, 50, 100 anos, mas é sempre transitório. Depois vou para o meu país de origem, vou para o meu mundo de origem, vou para o mundo espiritual. E só depois disso regresso de novo, mas de uma forma temporária, ao plano material. Entretanto, eu posso ter estado muito tempo, muito mais tempo, posso e em princípio estarei muito mais tempo no plano espiritual, enquanto espírito desencarnado, do que no plano material. Então, reparem, se nós compreendermos isto, a morte assume um papel completamente diferente nas nossas vidas. E é isso mesmo, quando desencarnamos, regressamos ao nosso verdadeiro mundo, ao mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, nós vamos usufruir dos benefícios daquilo que fizemos durante o tempo que estivemos aqui na Terra. Não da última encarnação, mas todo o tempo que estivemos aqui, isto é, nós vamos usufruir dos benefícios que atingimos até esse momento, da evolução alcançada até esse momento. E aí estaremos e depois, num dado momento, quando for oportuno, vamos começar a preparar-nos para a próxima vinda à Terra, para a próxima encarnação. E a separação do corpo pode ser, isto é, a morte propriamente dito, pode ser de duas maneiras específicas. Pode ser rápida, fácil, suave e sem sofrimento, é o ideal, naturalmente, mas também pode ser lenta, difícil, até penosa, e isto, reparem que é muito importante, isto dependendo do estado moral do espírito. Isto é, não vai depender de ninguém, nem mesmo de Deus, a forma como a minha morte vai ocorrer, mas vai depender exclusivamente de mim, daquilo que eu tenho trabalhado em prol da minha evolução. Como se processa? O
O perispírito acompanha o espírito para o mundo espiritual, o perispírito, naturalmente, sempre ligado ao espírito propriamente dito, não é? Mas há aqui uma questão muito interessante, que é a seguinte: a morte, no seu sentido físico como fenómeno, nem sempre quer dizer, ou nem sempre pode coincidir com o desprendimento. Pode acontecer a morte física e o espírito, juntamente com o perispírito, ficar ainda ligado por alguns liames ao corpo físico. E neste caso, após a morte física, o espírito fica confuso, fica perturbado. Mas esta confusão, esta perturbação, não dura o mesmo tempo em todos. Aliás, até varia imenso. Pode durar uns segundos, como pode durar alguns anos. Como é que se processa? O conhecimento do espiritismo, claro que pode ajudar numa morte mais rápida, que é o que se pretende, ou antes que o desprendimento do perispírito com o espírito coincida com o momento da morte física. Então, o conhecimento do espiritismo pode ajudar muito, na medida em que antecipadamente nós sabemos o que é a vida espiritual, isto é, nós conhecemos o fenómeno e estamos preparados para isso. Mas, e isto é muito importante que se diga, o mais importante mesmo é a nossa atitude perante a vida, é o nosso comportamento, é a prática do bem. Isso é que vai, de facto, marcar a diferença. Em conclusão, podemos dizer, e já que falamos aqui em evolução anímica, que os animais não foram sempre animais, nem serão sempre animais. Em vez de animais, nós podemos dizer os homens não foram sempre homens, nem serão sempre homens. Vão chamar-se, vão ser outra coisa, que a gente não sabe muito bem que nome dar-lhe, mas também não importa. E, em conclusão mesmo, podemos dizer que a evolução é a grande lei do universo. Dissemos algures, penso que no caderno 1, que o iluminismo se acentuou de uma forma muito notória em França, e especificamente mais ou menos na época de Kardec. E sem dúvida que isso é verdade. Inclusive era em Paris que se concentrava a nata dos intelectuais, não só de França, mas de uma forma geral da Europa, inclusive de Portugal. Por exemplo, o nosso grande poeta Mário de Sá Carneiro foi lá que viveu em Paris e infelizmente foi lá que também se suicidou. E estou a lembrar-me de uma outra personalidade das nossas letras, um grande vulto das letras portuguesas, que foi Eça de Queiroz, e que precisamente nessa época de Kardec, ele estava lá como cônsul em Paris. E eu estou convicta de que foi ele o grande responsável, ele e outros, mas especificamente ele o grande responsável pela importação da ideia da reencarnação de França para Portugal. Porque num dos livros dele, talvez até dos mais conhecidos, A Cidade e as Serras, que é passada em Tormes, ele relata no capítulo 14, mais ou menos a meio, e quem tiver curiosidade poderá ir verificar, porque eu não vou citar, mas, repito, é no capítulo 14 da Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, mais ou menos a meio, há um diálogo muito interessante entre Jacinto, que é a personagem principal deste romance, e o velho João, que é o feitor da quinta do Jacinto, lá de Tormes.
Então, esse diálogo é a propósito da vinda de Dom Sebastião, que já tinham passado cerca de 200 anos, mas era recorrente falar nesse acontecimento. Toda a gente ansiava desesperadamente pela vinda do rei que, para uns, terá morrido no desastre de Alcácer Quibir, no norte da África, para outros não, e viria numa nuvem, etc. Bom, então o diálogo, a propósito da vinda de Dom Sebastião, a dada altura, este velho João dirá a Jacinto mais ou menos isto. Eu não vou dizer exatamente, mas a ideia será mais ou menos esta, que o Dom Sebastião já terá vindo, provavelmente várias vezes, umas vezes como rei, coroado de rei, outras vezes como uma pessoa do povo, mas que muito provavelmente as pessoas não o reconheceram porque estava numa personalidade diferente. Será este mais ou menos o espírito do diálogo, e é muito interessante analisá-lo porque está aí perfeitamente clara a ideia da reencarnação, o que é muito interessante.